Olá, sejam bem-vindos ao canal Educação e Inovação. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito sério, que é abuso sexual e pedofilia. Pedofilia, para quem não sabe, é uma forma doentia, né, de satisfação sexual, no qual o indivíduo se sente sexualmente atraído por crianças. E o abuso sexual, ele pode ser o abuso com toque ou sem toque e o concretizado no ato sexual. Vamos falar um pouquinho sobre relatos pessoais. Enquanto professora, na primeira graduação em estágio, eu identifiquei muitos relatos de abuso sexual dentro de uma instituição de ensino. Era uma instituição de ensino estadual, no qual eu fui fazer uma substituição de uma licença maternidade, e lá no dia também faltou um professor de matemática e eu fui para um 7º ano. Chegando lá, fiz uma dinâmica com eles e nós começamos a relatar sobre alguns incidentes que havia acontecido nas redondezas ali, até estava na mídia na época, e nós começamos a debater e conversar sobre abuso sexual. No qual foi a minha reação ao conversar com eles sobre relatos reais. Eles também me deram feedback de relatos reais, como abusos de irmão contra irmã dentro da própria casa, né? Isso nós temos até fundamentação no que nós estamos abordando, porque 70% das violências de ato de abuso sexual acontece dentro das próprias casas. Isso é uma pesquisa datada, e também o Disque 100, ele também fez esse registro, que as maiores incidências e ocorrências acontecem dentro da própria casa. E daí comecei a conversar com eles, e uma menina chegou para mim e relatou que o próprio irmão fazia abuso, né, dentro da própria casa com ela, e ela contava para a mãe não acreditava, e ela tinha um namoradinho, e a mãe acreditava que ela havia, né, se relacionado com o namorado, e ela sofria abuso dentro da casa do irmão de 21 anos, e na época ela com 14. Outros relatos, um menino homossexual, já, né, assumido, né, se assumiu a homossexualidade, e ele relatou que o padrasto abusava sexualmente dele quando ele era menor, e que a mãe havia se separado fazia pouco tempo. Entre outros abusos sofridos, também teve um relato de uma menina que relatou também o histórico de abuso sexual dentro da própria casa, que seria pelo pai. Então, assim, vários abusos puxaram, né, foram condicionados a eu estar conversando com vocês hoje. Uma incidência assim que caracterizou a questão do abuso sexual. O abuso sexual, ele não é só o ato de não consentimento sexual. O abuso, ele também pode vir com toques indesejados, e todo ato indesejado pela criança, adolescente ou mulher, e também tem o abuso contra a esposa em si também, porque às vezes o marido pode abusar da esposa, obrigá-la, né, a fazer um ato sexual dentro da própria casa, também se torna um abuso sexual. E dando continuidade, logo após esses relatos, teve assim vários outros incidentes. Trabalhei numa instituição que era um CI também, que o abuso sexual da criança né, que aquela criança sofria era pelo próprio pai, e a instituição abafava, porque a instituição era privada e pagava. Então, assim, era meio que um cala-boca os professores. Isso acontece atualmente, até em instituições que não são pagas, né, instituições públicas, e eles preferem consentir, né, ficar quietos e verem as coisas acontecer para não se incomodar. Por que estou relatando a questão do abuso sexual e por que aconteceu de eu estar falando isso? Quando eu havia chegado à primeira graduação, ali no final da primeira graduação, uma psicóloga veio conversar com nós dentro da instituição de ensino. Eu nunca relatei o que eu sofria na infância.
E desse dia que eu resolvi relatar, conversar com essa psicóloga, eu consegui conversar com os outros a respeito disso. Eu sofri abuso sexual quando eu era pequena, entre 2 e 5 anos. Foi por um ente da família, no qual de vez em quando nós cruzamos ainda, né? Essa pessoa está solta, né? Porque acredito que na época não se fez justiça, porque também não se sabia. Minha mãe só soube aos 14 anos de idade, quando eu contei para ela, e hoje eu consigo conviver bem com essa situação, porque não me ficou trauma, mas ficou um trauma de poder estar relatando e poder estar limpando um pouco a estrutura e me reformulando enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então eu acredito assim que quando acontece um abuso, primeiro de tudo, gente, as crianças, elas não têm consciência do que acontece. E não culpem as crianças, porque as crianças se jogaram no colo de alguém ou tudo mais. A criança realmente não sabe o que está fazendo. Principalmente uma criança de 2, 3, 4 e 5 anos, ou até menor. Então, cuidem quando vocês vão falar a respeito dessa questão de, porque ela consentiu, ou ela soube, ou ela... Todo ato que é feito contra a sua vontade é um ato de abuso, sendo ele sexual ou não. Então, o que aconteceu comigo só serve de lição para nós estarmos atentos com relação às nossas crianças, nossos adolescentes, nossos casais também, né? Porque nós, enquanto casais também pode acontecer abuso sexual dentro das casas também, com os esposos e as esposas, né? O que acontece que eu gostaria de relatar? Quando você sofre um abuso, você passa um filme na sua cabeça. Você acredita que isso foi um pesadelo, que não aconteceu. Por muitas vezes você pensa que a culpa é sua, que você vai crescendo, vai pensando, será que eu induzi isso? Não, realmente você não induziu. Realmente você foi vítima, você realmente sofreu aquilo numa mente doentia, de uma pessoa que foi sádica, que não respeitou você, enquanto ser humano, enquanto criança. Então, denuncie. Tem o Disque 100 aí para denunciar qualquer ato abusivo, seja ele contra mulher, criança, adolescente. Tem um artigo do ECA que zela pela criança e adolescente e faz essa questão de prevenção, a questão do agressor em si, que entra dentro do artigo 240 e 241 da proteção, que visa a proteção da criança contra qualquer tipo de violência contra, né, ela. Então, prestem atenção nisso. E outra coisa, sendo instituição pública, privada, estadual, denunciem. Porque se vocês não denunciarem, vocês também estão consentindo essa situação. E essa situação, até então, quando não é dentro da casa de vocês, ela é uma coisa que é colocado um pano preto, né? É escondido, é isolado isso. Mas quando acontece ao redor de vocês ou até dentro da casa de vocês, deve ser explanado e falado. E quando acontece fora, mais ainda, porque você não pode compactuar de situações no qual agridem, né? Vai ser um processo de agressão contra esse possível ser humano, essa possível criança. E levará ao longo da vida dessa criança, né? Então gera uma frustração muito grande para a criança, para o adolescente e para o futuro adulto também. Então o que eu passo de lição, né, para isso? Hoje eu sou mais forte, eu sou mais humanizada, eu respeito mais toda a forma de que me é incumbida de colocarem para mim a questão de abuso, porque você olha com outros olhos quando você também passou por essa situação. Então, assim, denuncie, porque denunciando você sabe que é uma forma de estar resguardando você e todos ao seu redor. Então, desejo a todos uma linda noite. Sigam a gente lá no Instagram, se inscrevam no nosso canal,
estive ausente uns dias aí porque estou com projetos de palestra, mas estou dando continuidade. E sábado tem uma palestra muito interessante, uma entrevista muito legal também que eu vou colocar no grupo, tá bom? E no perfil do blog, no grupo do Instagram, ali no perfil até do Facebook e também do YouTube. Boa noite.